É, agora citocinas, então o que a gente tem aqui é que essas citocinas ela causa mais febre, baixa de peso, aumento do nível de PCR, proteína C reativa, leucocitose e neutrofilia. Né? Neutrofilia é aumento de neutrófilo, leucocitose também leucócito. PCR é produzida pelo fígado, há um aumento aí quando tem esse excesso aí de toxina aí na corrente sanguínea. Também faz parte daí do processo, a gente vai ver mais embaixo, de hematopoiese, e de também cicatrização e do processo também de desenvolvimento embrionário aí. Principalmente aí lá uma das citocinas aí do sistema de complemento, né, proteína do sistema de complemento. Mas aqui é só um geralzão aqui. Né? Essas citocinas elas regulam a resposta imune e também a inflamação, tem uma produção transitória, né, no local, no outro tal, e atuam num local específico. Então ela tanto vai de um lugar para o outro, quanto ela atua também no local específico. Quem é que libera essas citocinas aí? Macrófagos, linfócitos, né, basófitos, inófilos, células endoteliais também acabam atuando nessa produção de citocina. Mas principalmente a gente vai ver aí o macrófago atuando aí nesse processo. As dendríticas, eu anotei aqui que elas são também ativadas, né, por fator tumoral interleucina 1 e interleucina 6, mas tem que lembrar que a dendrítica ela vai fagocitar para poder expressar esse MHC e ir até o gânglio mostrar o MHC1 ou o MHC2. Dependendo do que for, ele vai atuar em células diferentes lá no linfático. Citocinas também fazem parte do processo de comunicação celular e essa comunicação ela pode ser endócrina, né, e até um outro ponto, ela pode ser aí parácrina de uma célula para outra, ali próximo ali, né, ou também autócrina para a própria célula, né, ela manda informação aí para a própria célula. As categorias das citocinas. Então a gente vai ver lá que tem lá os interferons, os fatores estimuladores de colônia, os fatores de necrose tumoral, as interleucinas, as quimiocinas e os fatores de crescimento tumoral, certo? Quimiocina é uma citocina, pode confundir aí. Interferon. A função aí do interferon, na verdade isso aqui era para ter colocado funções, mas basicamente a gente tem que entender assim, a função de cada uma já vai ajudar, porque caiu na última prova lá, então se você entende a função pelo menos de cada uma, receptores, quais são os tipos aí, fica um pouco até mais fácil para entender. Tem que entender assim, ó, o interferon, ele tem a função de inibir o vírus, então ele vai atacar o vírus, ou seja, se ele produz interferon, essa célula aqui produz interferon, ela mesma vai produzir interferon para ela atacar o vírus que está aqui dentro dela. Então, qual é a função do interferon? Basicamente, combater, né, a infecção viral. Qual é a função do estimulador de colônia? O estimulador de colônia ele tem a função de hematopoiese, certo? Então, fazer o que? Fazer com que quando a célula lá está produzindo o fator estimulador de colônia no momento do ataque lá, a nossa célula do sistema imune, ela vai começar a produzir fator de colônia, vai chegar lá na medula óssea, vai começar a produzir mais glóbulos roxos, né? Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, etc, etc. Então, estimulador de colônia com o nome, tem essa sigla aqui, né? FSC, CSF, tem um lá específico que ele vai fazer o processo de estimulação de hematopoiese aí, lá na medula. O fator de necrose tumoral, o nome já diz, né? A inflamação, né? O fator de necrose é causar inflamação naquela região. Interleucina, o nome é comunicação. Então, a interleucina ela tem função de comunicar. O interferon, para não confundir, ele tem função de inibir o fator viral. Ele é antivírico, beleza? Quimiocina, ela tem fator de atração, atrair para o local. Atrair como assim? Por exemplo, atrair a dendrítica até chegar no gânglio. Ou atrair mais células do sistema imunológico até o local lá onde o tecido está danificado. Então essa quimiocina ela tem essa função. E o fator de crescimento transformador, ele tem a função de cicatrização.
Então, à medida que o corpo também já está lá matando as células, ele já está liberando o fator de cicatриzação, ele já está liberando estimulador de colônia para poder produzir mais células do sistema imune, já que elas estão sendo deterioradas aqui no combate. Elas estão emitindo mais interleucina para quê? Para fazer com que haja comunicação entre outras células também, certo? Ele está atraindo mais quimiocina também para poder atrair. Ele está estimulando mais fator de necrose tumoral para influenciar em mais inflamação. Então, saber essa informação aqui já é de grande tamanho para entender cada um desses que eu vou falar aqui para baixo, certo? Então, interferon inibe vírus, fator estimulador de colônia, hematopoiese, fator de necrose tumoral, inflamação, interleucina, também inflamação, né? Interleucina 1 e comunicação. Então, faltou falar isso porque interleucina 1 e 6 é inflamação junto com o fator de necrose tumoral, mas, por exemplo, a interleucina 1 e 2 também elas fazem comunicação entre, por exemplo, macrófagos e linfócitos. Então, ela tem essa função de comunicação. Quimiotaxina ou quimiocina tem a função de atrair as células ou para o gânglio ou para o local da infecção. E o fator de crescimento transformador é TGF-beta1, né, que a gente vai falar lá embaixo, é cicatrização, certo? Então ele fala assim, ó, ele diz aqui, antes de começar a falar sobre cada uma, tá vendo? Vou começar a falar sobre interferon aqui, vou falar sobre estimulador de colônia, vou falar sobre interleucina, vou falar aqui sobre fator de transformador de crescimento, vou falar aqui de fator tumoral, vou falar de quimiocina, vou falar aqui de quimiocina e vou falar depois de migração leucocitária para finalizar aí. Mas antes disso ele diz assim, ó, os receptores de citocina, né, para essa citocina são IgS, TNFR e o receptor da superfamília de citocinas, certo? Todas essas são ativadas por tirosina quinasa, mas essa informação aí. Quais são os receptores de citocinas, né? São IgS1 ou IgS, TNF e receptores das superfamílias de citocinas. Aí vou falar agora primeiro sobre interferon. Qual é a função? Interferon protege contra infecção viral, certo? Então, interferon a gente tem aí do tipo 1 e do tipo 2. Lembra que do tipo 1 é alfa e beta e do tipo 2 é o gama, certo? O do tipo 1, quem é que produz aí esse do tipo 1? Os leucócitos, por exemplo, dendrítica, macrófago, neutrófilo, e do beta é o fibroblasto. Então, beta de fibroblastos, alfa de leucócitos, certo? Já o gama, quem produz o gama é os linfócitos já direto, T, CD4, T, CD8 e o NK. Então, isso pode ser que caia. Lembrando que o principal vai ser esse aqui, ó. O principal mediador da inflamação vai ser o interferon gama, inflamação. Por quê? O interferon tipo 1, ele é vírico, certo? Então, principal mediador da inflamação, gama. Tem que justificar lá se tiver verdadeiro e falso. E o vírico é o do tipo 1, que é o alfa e o beta. Então, voltando aqui para o tipo 1, ele tem uma relação com MHC1 e TH1, certo? Então, tipo 1, relação com MHC1 e TH1. E o gama, que é produzido pelos linfócitos T, pelos CD8 e pelos NK, né? Ele tem um efeito mais microbicida para os macrófagos, né? Ele também atua aí com um aumento de TNF e interleucina 1. Tudo isso aqui é inflamação, não gera inflamação? Gama não é o principal da inflamação? Então vai atrair mais macrófago onde tem mais inflamação, vai liberar mais TNF e interleucina 1. E porém ele diz assim que vai ser menos esse GM-CFS, que é esse aqui, ó. É GM-CF, que é um fator estimulador de colônia, ou seja, de granulócitos e macrófagos. Mas isso aí não é tão interessante não. Mas esse fator esse interferon gama, ele vai o que? Atrair macrófago e vai gerar mais inflamação para aquela região, certo? Então, tipo 1 e tipo 2, não esquece. Tipo 1 alfa beta vírico, tipo 2 gama inflamação. E as células que produzem aqui, dendrítica, macrófago, neutrófilo, aqui já são os linfócitos T8 e NK. Fator estimulador de colônia.
Estimula que célula? Ele estimulador de colônia, estimula células primárias a produzir o que, ó? Hematopoiese, que é a produção de glóbulos roxos, vermelhos, plaquetas, certo? Lá na medula. Então, medula óssea. Então, esse fator de crescimento é produzido por células do sistema imune, por exemplo. Quem libera fator de crescimento G, CSFG, o granulócito. Quem libera fator de crescimento M, CSFM, macrófago. Quem libera fator de crescimento GMF, CSF, granulócito e macrófago. Então, assim, ó, G de macrófago, G de granulócito, M de macrófago e GM, os dois, granulócito e macrófago. Porém, tem um específico chamado SCF, que esse, quando a interleucina entra em contato com a interleucina 3, que é a comunicação, né, liberada por células ativadas em NK e mastócito, ou seja, essas células aqui, T ativadas em NK e mastócito, liberam interleucina 3, e essa interleucina 3 vai estimular a produção disso daqui, lá na medula óssea, certo? Então, a CF, ou CSF, via interleucina 3, atua no processo de hematopoiese, certo? É a principal aí também, certo? Interleucina, já falei, interleucina é comunicação. Interferon vírico, fator de crescimento de colônia, hematopoiese. Interleucina, comunicação entre que, por exemplo, entre um macrófago e um linfócito B, um linfócito B e um linfócito T, toda essa comunicação entre células do sistema imune. Essa interleucina a gente tem 3 tipos, a alfa, a beta e a Ra, pode ser que caia aí, né? E ela tem atividade igual a quem? Aqui, ó, a fator tumoral alfa e interleucina 6, lembra? Interleucina 1 atua com fator tumoral alfa, para quê? Para gerar inflamação. É produzida por quem? Pelos macrófagos e dendríticas e células apresentadoras de antígeno, que são elas, né, na verdade. E estimula o que essa interleucina 1? Lembra que aqui no slide ele só fala da 1, não fala da 2, não fala da 6, só fala da 1. E ele diz que a 1 atua igual a alfa e o fator tumoral de necrose alfa e L6, são um conjunto, né? Tudo isso liberando aí pelos macrófagos. O que é que esse interleucina 1 vai fazer? Vai estimular o linfócito T a liberar mais interleucina 2, interleucina gama, que vai gerar mais inflamação, é isso que vai gerar mais inflamação, vai aumentar a produção de linfócito B, vai fazer o macrófago liberar mais interleucina 1 e quimiocina, vai fazer os adipósitos fazerem a lise, né, que é a quebra dessas células, ou dessas gotículas lá, né, de lipídio, vai fazer com que as células tumorais liberem mais toxicidade, vai fazer com que os fibroblastos liberem mais colágeno, vai fazer com que os hepatocitos lá no fígado liberem mais PCR. Então, interleucina 1 está atuando aí nisso daqui. Olha, é importante aqui gravar isso aqui, ó, que essa interleucina 1 aqui, ó, você vai ver aqui no hepatocito liberar PCR, e a gente vai ver também, a gente já viu que libera mais PCR, né, lá no resumo geral, a gente vai ver também que ela atua aí no processo aí de febre também, na patologia. Outra coisa, fator tumoral de crescimento agora. É outra coisa, é outra citocina liberada aí. O TGF-beta1 é o fator tumoral de crescimento. Crescimento de quê? Crescimento do processo de cicatrização, da fibrose, ou seja, fator tumoral transformador de crescimento está relacionado ao processo de cicatrização, porque ele vai produzir essa cicatrização, que é essa fibrose, ele vai reparar o tecido, ele vai dar uma alta concentração de plaqueta. A plaqueta é que vai fazer começar a coagular para que gere essa cicatrização. E ele apresenta TGF-beta1 de 3 formas, o beta1, o beta2 e o beta3. Ele só fala assim. Então é responsável por curar feridas e atrair leucócitos também. Certo? E quem produz esse fator de crescimento vai ser osteoclastos, macrófagos, linfócitos B e T, fibroblastos e células endoteliais. Então, células endoteliais, a pele, né, tá ali sempre fazendo o processo de cicatrização. Os fibroblastos que estão ali no tecido conectivo também fazendo cicatrização. Os linfócitos B também liberando isso para o processo de cicatrização. E o osso também, né, fazendo aí o processo de cicatrização. Fatores de necrose tumoral, o nome já diz, a gente já falou tudo, gera inflamação, né? E é o produto de quem? Dos macrófagos e dos linfócitos T. Eles também produzem angiogênese, que é a construção de vasos novos, e também
atuam junto com interleucina IL-1 e IL-6, né? IL-6. Lembra? O IL-1 é com IL-6 e com TNF, certo? Eles também aumentam esse nível de PCR, né? Que é proteína C reativa lá, a produção no fígado. A gente faz o exame de sangue e detecta esse PCR devido a esse fator de necrose tumoral liberado na corrente sanguínea. Essa proteína amiloide também e fibrinógeno também. E também estimula os adipocitos aí a liberarem. Por isso que tem a perda de peso, né? Lembra lá que a gente falou lá quais são as reações das quimiocinas? Por isso que aqui tem que entender direitinho assim, ó. Ó, aqui, ó, vai dar febre porque vai ativar o sistema imunológico, vai baixar o peso porque vai queimar essa gordura dos adipósitos, vai gerar mais PCR porque o fator de necrose tumoral vai chegar no fígado lá e vai atuar, vai gerar mais leucocitose e neutrofilia, por quê? Porque vão ativar a célula do sistema imune, vai gerar hematopoese porque vai atuar lá na fator de estimulador de colônia, vai gerar cicatrização porque vai também liberar o que a gente acabou de ver aqui, que é o fator de como é o nome? A cicatrização vai gerar o fator de transformador de crescimento, que faz parte do processo de cicatrização, certo? Então, esse aí é o fator de necrose tumoral, bem macetado já, repassado já várias vezes aí por Carlos. Quimiocina. Agora, a quimiocina é uma citocina, óbvio, certo? E ela tem a função de que atrair, lembra? Feromônio, funciona como um feromônio. Então ela atrai células do sistema imune, leucócito, para aquela região do tecido, ou vai atrair células dendríticas até o gânglio lá para cumprir sua função e apresentar lá os linfócitos, certo? Ela é uma glucoproteína e tem função de quê? Migração leucocitária, então vai migrar o leucócito para a região do tecido, migração de célula dendrítica, vai manter ela dentro do gânglio, vai fazer com que ela mantenha lá, saia lá do tecido e vá para o gânglio, certo? Isso, ela atua também aumentando a adesão do leucócito ao endotélio, ou seja, para ele poder atravessar por apedese, ele vai manter esse aqui colado, aí a gente vai ver que vai entrar essas duas proteínas chamadas lectina e integrina, né, onde vai fazer o ligamento daqui do neutrófilo até o endotélio, né, essa lectina. Então ela vai ajudar também a manter lá pertinho lá do endotélio, vai regular o tráfego de leucócito, óbvio, se tem inflamação aqui, o leucócito vem para cá, se tem inflamação cá, o leucócito vem para cá. Vai participar também no desenvolvimento dos órgãos linfáticos, ele fala aqui também, certo? Então ele vai ter as famílias. Quais são as quimiocinas? As quimiocinas da família da primeira, segunda e terceira família, lembrando que a primeira é a família alfa e a segunda é a família beta, que são as mais importantes. Lembrar aqui, a quimiocina CXC, produzidas pelos linfócitos, e a CC também produzida pelos linfócitos, ou seja, os linfócitos produzem quimiocinas da família alfa e beta. Porém, os monócitos, que vão virar macrófagos, e as dendríticas são da família beta, certo? Quem produz essas quimiocinas? Os próprios leucócitos. Eles produzem para chamar mais leucócitos. Eles produzem para atrair mais. Então, eles produzem essas citocinas, certo? Diferente, leucócito não é linfócito, certo? Leucócito é o macro, o geral. Então, tem que lembrar essa sequência porque CXC é família alfa, CC é família beta, C é família terceira família e CX3C é quarta família. Essas são as quimiocinas. Essas quimiocinas, informação importante, elas são induzidas. Como é que elas produzem? Elas, mediante a interleucina 1, fator de necrose tumoral, e IL, interleucina 17, ajudam a produzir essas quimiocinas. A quem produzir? Os leucócitos. Então, mediante a isso aqui, quando está tendo atacado lá, começa a liberar macrófago, libera fator de necrose tumoral, né? Começa a liberar IL-7. Esses leucócitos reconhecem isso daqui, certo? E começam a liberar quimiocina, fazendo o quê? Atraindo, mais leucócito, mais monócito passar na corrente sanguínea para virar macrófago, mais dendrítica, né? Mais linfócito para aquela região, certo? Então ele diz assim, ó, se tem as quimiocinas CXC, CC, C3X, CX3C, que é da família 1, 2, 3 e 4, 1, 2, alfa e beta, tem receptores. Os receptores vão dar os nomes aos mesmos das quimiocinas. Então vai ter também tipo de receptores acoplado à proteína G, então existe esse receptor também. Existe da primeira, da segunda e da quarta família. Ele não cita lá a terceira não, dos receptores, mas existe a quimiocina C da terceira família. Então você tem lá CXCL, CC, C3XC. Esse L é de ligando, eu só botei aqui para ver que é ligando, mas aqui é igual a esse aqui. E o R é de receptor. O que foi que ele passou pra gente que eu acho que é importante? O receptor, CCR, tem que estar ligado com o ligando CCL.
o receptor, tá vendo? CCR tem que estar coligando. Esse é o exemplo. Não pode uma família ligar com a outra. Ou seja, não pode um CXC ter um receptor CC. Não pode. Não. Se a quimiocina é CC, o receptor tem que ser CC. Pode ser que ele bote alguma pegadinha na prova assim, e bote um CC e bote para justificar porque é falso. Você tem que ver lá que tá errado aí a família aí da quimiocina com o receptor, certo? Ele fala também que HIV tem uma relação com o receptor CCR5 e o CXCR4. Não sei porquê, mas não sei se isso vai cair, mas enfim, HIV aqui tem uma relação com esses receptores, certo? Ele diz aqui também a quantidade que tem, eu acho que não vai cair. Então, enfim, não vou nem falar isso aí, certo? E migração leucocitária, para finalizar aí, migração leucocitária é o movimento constante das células e moléculas do tecido para o sangue, né? Aquele processo lá por diapedese, onde ele passa lá, né? Sai daqui e vai para lá, sai do sangue e vem para o tecido conectivo, sai do conectivo e vai o conjuntivo, enfim, sai e vai para a corrente sanguínea. Então, é mediado por duas proteínas chamadas integrinas e selectinas. As selectinas fazem o ligamento firme do neutrófilo ao endotélio. Já a integrina é da célula ao leucócito, certo? Então ele diz assim, ó, a selectina tem a P, a E e a L, caiu na prova passada, sendo que a PE é endotélio e a L é leucócito, certo? E já as integrinas tem a LFA1, a MEC1 e a VLA4, e elas são leucocitárias. Então, a L, essas daqui são de leucócito, mas a integrina é leucócito, e a selectina PE é via endotélio. Ele diz também que essa daqui tem esse ligando aqui, CAN 1, 2, 3, e a VL tem o VCAN 1, 2, 3, ou só um, né? VCAN 1. Acho que isso aí não vai cair não. Mas o que pode cair aí é entender que a selectina faz a ligamento firme do neutrófilo ao endotélio e a integrina é da superfície celular ao leucócito, certo? Então, neutrófilo com endotélio, selectina, leucócito e integrina. E aí tem vários tipos aí também, P, E e L. A princípio é só isso aí, depois volta o vídeo e dá uma lida devagar. Valeu!